Deus e Pai, eu apresento a Ti, Pai. Esta que hoje será a Tua boca aqui na terra. Glória! Que irá trazer-nos, Pai, palavras na qual sairão diretamente do Teu coração, Senhor. Que o Senhor venha usar ela, Pai, no oculto, no profundo e no secreto, Senhor. Que a igreja possa estar com os ouvidos espirituais todos abertos, atento a qualquer movimento do Espírito Santo que já está aqui. Senhor, guarda a vida dela, Pai, quem ela deixou em casa, e que o Senhor venha usar ela, Pai, de uma maneira sobrenatural, como ela nunca foi usada. Que da boca dela venham sair labaredas de fogo. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Cumprimento a amada Igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém. Aleluia. Verdadeiramente o Senhor está sobre esse lugar. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de retornar a esta casa de adoração, esta casa de louvor. Aqui o Senhor tem falado poderosamente. Eu quero agradecer o consentimento do pastor Paulo, da pastora Ana Paula. Graças a Deus por este culto de missões maravilhoso. Deus continue abençoando toda a igreja, continue abençoando esta obra de missões neste lugar. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de todos. Amém? Louvado seja Deus. Nesta noite eu tenho observado, sente um pouquinho. Vamos ler a palavra do Senhor daqui a pouquinho. Mas eu tenho observado que nesta noite Deus ele marcou este encontro comigo e contigo. Aleluia, para falar de algo que na verdade ele vai só confirmar. Eu creio que através da minha vida, mas ele já falou aqui nessa noite. Aleluia. Os irmãos vão entender por que eu estou falando assim. Estou muito feliz também de encontrar o pastor Enéas. Louvado seja Deus pela vida do pastor. Estou muito feliz mesmo, porque na última vez que nós nos encontramos aqui, nós oramos pela vida do pastor e depois eu fiquei sabendo que o pastor precisou ir ao médico e levantamos também um clamor pela saúde do pastor e poder revê-lo aqui com todo aquele vigor, com toda aquela potência. Eu só posso acreditar no soberano poder de Deus na sua vida, pastor, porque somente Ele pode levantar o homem com a sua força e dar a ele coragem para continuar. Que Deus continue contigo e usando poderosamente. Amém? E abençoe o Senhor e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém? E o Senhor nessa noite, então, Ele vai falar, sobre um homem muito querido, muito amado, nosso Pai da fé. Mas antes eu gostaria de cantar um louvor. Você. Aleluia. Porque o Senhor está ministrando sobre os nossos corações nessa noite. Algo que vai nos tocar de uma maneira diferente. Glória! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E falar de missões, igreja, é falar de um trabalhar. Missões não é ficar parado. Missões não é ficar só ouvindo. Missões é arregaçar as manguinhas, sair do lugar e fazer conforme a vontade do Senhor. E nessa noite eu quero te convidar a meditar nesse louvor. Louvado seja o nome do Senhor, que vai confirmar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Se você souber, cante comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque o Senhor Deus, Ele quer usar você nessa geração.
e com toda a sua aliança que fez com ele, eu entendi pela fé que assim também seria comigo. Então eu comecei a permitir o Senhor me levar. E o que me chama a atenção nesse culto de missões é dizer o preço do chamado. Porque quando nós vimos testemunho de homens e mulheres de Deus passando por seus estreitos, a gente fica só sentadinho ouvindo e dando glória porque venceu, é muito bom. Mas quando é eu e você passando no processo, é diferente. Porque vão dizer, Jesus já pagou o preço. A gente não precisa mais pagar preço. Mas renunciar é um preço. Porque se não valesse de nada, o Senhor não diria que aquele que quisesse vir após ele tinha que negar tudo, negar a si próprio, tomar cada dia a sua cruz e seguir ele. Se não houvesse ali um sacrifício, um esforço, ainda que mínimo, ele não deixaria essa palavra para mim e para você. Ele simplesmente reuniria os seus discípulos e diria: eu não falei que eu vou partir, então estou partindo. Ele não falou que ia morrer e no terceiro dia ressuscitar? Ele morreu, ressuscitou, apareceu a Maria, apareceu a outras pessoas e também aos discípulos. E ele se foi. Então ele teria ido e não teria deixado nada para mim e para você. Porque ele já fez todas as coisas. Pagou alto preço. Mas para eu e você estarmos nele, nós precisamos negar a nós mesmos. E como foi dito aqui, missões é um chamado em algumas obras específicas. É preciso saber entender o que é que Deus está falando aos nossos corações. O que é que Ele está, para o que é que Ele está nos chamando de fato. Porque a partir do momento que Ele chega e fala, vai implicar em se movimentar, em renunciar, em se arrepender. Porque muitas pessoas deixam que a missão seja feita por missionários. Eu quero dizer que nem aquele que está como missionário está fazendo a missão. Porque eu entendi na minha jornada evangélica, como filha e serva de Deus, que eu não tenho que fazer o que eu quero, nem como eu quero, mas eu tenho que fazer o que Ele quer, como Ele quer. E aí é onde eu saio do cenário, é onde o meu coração, eu não vivo mais as minhas convicções, as minhas paixões, os meus desejos. É onde eu renuncio, é onde eu rejeito, é onde eu abro mão de fato, para que Ele possa vir fazer a sua obra. Porque o chamado, aleluia, ele é necessário na obra do Senhor. E Ele vocacionou pessoas para exclusivamente fazer a obra. Mas eu tenho me decepcionado muito com missões aí afora, quando eu vejo determinadas pessoas querendo representar a classe, e você olha e vê algo que não parece ser tão difícil até de fazer, porque ser missionário hoje é uma moda muito legal, porque você viaja para lá e para cá de avião, você desce na porta do hotel, você vai para um lugar agendado, você já sabe para onde você está indo, você já conhece algumas pessoas, é tudo amigo, é tudo muito confortável. Mas será que esses lugares têm sido os lugares que verdadeiramente o Senhor
Senhor tem mandado ir? Mas será que verdadeiramente a palavra, a mensagem enviada tem sido aquela que o Espírito Santo tem preparado para ser enviada? Porque o ID do Senhor, Ele é o ID aonde há um trabalho de semeadura, onde há um trabalho de entrega, porque desse trabalho haverá frutos. Ainda que não seja eu mesma que vá colher o que eu plantei, porque a palavra de Deus diz que muitos vão plantar e outros vão colher, porque Ele sabe o tempo determinado de cada um. Se o Evangelho chegou para mim, para você, é porque alguém semeou a palavra na minha vida e na sua vida de alguma forma. E esse preço desse chamado, para estar sendo então vocacionado pelo Senhor, ele precisa ouvir o que o Senhor está falando, o que o Senhor está mandando, para que então, aleluia, ele possa fazer a sua escolha. A escolha de eu vou obedecer ou eu vou continuar do jeito que eu estou. E do jeito em que eu estava, se eu escolhesse ficar aonde eu estava, do jeitinho que eu estava, talvez eu não teria nem conseguido estar aqui hoje. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que eu gosto muito que fala que o vento do Espírito ele sopra e ele leva para onde ele quiser. E esse lugar é um caminho que ele percorre que ninguém sabe, mas que ele leva. E estar nessa dependência do Senhor é o preço que se tem que pagar. E quando eu comecei a entender que isso é estar em toda, na verdade, todo o Evangelho do Senhor, em todo o propósito do plano de salvação, então eu fui conciliando uma coisa com a outra, entendendo a palavra, entendendo os encontros, amadurecendo a minha fé, as minhas estruturas, para que eu pudesse então acreditar e confiar. E assim como para Abraão não foi fácil ele sair da sua parentela, da sua terra, e ir para a terra que o Senhor ali, aleluia, iria mostrar, também não foi diferente para mim. E também não vai ser diferente para você. Não vai ser diferente. Porque, aleluia, sair de um lugar sem saber para onde está indo é complicado. Pastora Paula. Sair para um lugar onde se sabe onde vai chegar é muito fácil. A gente vai tirar uma foto no caminho. Mas você sair da sua parentela não é fácil. Sair da sua terra não é fácil. E ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar é mais difícil ainda. Porque o Senhor mostra que nós precisamos experimentar a sua dependência. Glória a Deus. E Deus tem que às vezes mexer nas estruturas completamente para aprendermos a estar nesta dependência. Então não foi fácil para Abraão, não foi fácil para mim, como não está sendo fácil ainda, e também não será fácil para todo aquele que ouvir, crer e obedecer. Amém? A palavra foi lida, mas eu vou aqui só honrar o texto, aleluia, que diz assim, fique de pé se você puder, no livro de Gênesis capítulo 12, aleluia, que diz assim,
e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei no nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Poder assentar. Aleluia. Mas o texto que eu quero também, aleluia, glória a Deus, citar, está no livro de Marcos. Aleluia. Porque falar de um ide, falar de missões, sem haver essa passagem que fala de extremos, aleluia, fica parecendo que a missão, ela é superficial, ela é simples, ela é fazer o que eu quero. Mas aqui nós vimos que quando Deus quer levantar uma pessoa, quando Deus quer levantar um vaso de honra para lhe fazer o seu ide, Ele não só chama, Ele não só ordena, mas Ele também tem ali um trabalhar, um tratar, um qualificar. Ele tem ali todo um propósito, um desejo no coração de Deus para que esse vaso seja, aleluia, usado por Ele diante daquilo que Ele preparou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo. Livro de Marcos, capítulo 16. Aleluia. Versículo 14 diz: finalmente apareceu Jesus aos 12 quando estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, aleluia, está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes de alguma forma, e se de alguma coisa mortífera beberem, aleluia, não lhes fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido dos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, aleluia, glória a Deus, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, nesse momento, Ele está falando as suas últimas palavras. Depois de haver percorrido a terra com os seus discípulos, já escolhidos, já selecionados, depois de tudo que Jesus havia feito, Jesus já tinha provado, já tinha dado testemunho, eles já eram também testemunho do Senhor, mas ainda assim, quando o Senhor, Ele morre, ressuscita, Ele reaparece e faz todas estas coisas, o Senhor os encontra à mesa e ainda vê incredulidade nos seus corações. Então Jesus, Ele prepara a nossa vida para a salvação, prepara os 12, mas Ele ainda vê incredulidade. Então, quando nós estamos fazendo missão, levando o ídolo do Senhor, a gente não tem muitas das vezes aquela preparação, aquela sensibilidade do Espírito de ver que a pessoa ali, ela não vai entender o suficiente para tomar uma decisão. E às vezes ela não vai fazer a escolha naquele momento. E muitas pessoas entram em discussão, em debate, em tantas coisas. Mas se com Jesus, com toda aquela oportunidade que os 12 teve de estar com Ele, de presenciar tudo aquilo,
saber que no final das contas, cada um prestará conta de si mesmo. Mas eu quero dizer para as pessoas, especialmente aquelas que vão ouvir essa mensagem, que a fonte, a verdade, está na palavra de Deus. Está naquilo que Ele fez, está naquilo que Ele falou. E muito do que Deus fez e que Deus falou, não é tudo igual que está sendo feito ou que está sendo dito. Então, cuidado. Porque o bom pastor é aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que deu a sua vida, a sua própria vida pelas ovelhas. Então, cuidado com a forma como você está sendo conduzida. Cuidado com o pasto com que você está sendo alimentado. Porque a verdade do Senhor prevalece para sempre. E eu preciso aprender essa palavra, viver essa palavra para eu poder anunciar essa palavra. Porque o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuide da tua fé, cuide da tua saúde. Para depois, quando você falar, anunciar, aqueles que te ouvirem vão crer. Porque você será o testemunho. Aí eu comecei a observar a palavra de Deus e comecei a diminuir. Igual João Batista, diminui, Senhor. Diminui. O Senhor fala na sua palavra que não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ela dê luz lá do alto a todos que estiverem na sala. Para todos que entrarem, receberem a luz. Então, como que eu posso estar pregando o Evangelho? Como é que eu posso estar fazendo ID? Se a luz do Senhor, se o Espírito Santo de Deus não estiver em mim, não estiver fluindo dentro de mim, não estiver me ensinando, me mostrando o caminho. Abraão conseguiu chegar aonde ele chegou e herdar a herança que Deus prometeu, porque ele foi iluminado no caminho. E houve ali uma dependência. Sai da sua terra, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. Eu vou te mostrar ainda. Ele não saiu com o GPS ligado, não. E vai para a terra e eu te mostrarei. Dependência. E quando eu vejo algumas pessoas aí forçando a barra para a agenda, forçando a barra para os amigos, amiguinhos, amiguinhas, que nojo. Dependência. Que nojo. Porque quando você vai lá, porque está filmado, está gravado, vai lá ver a obra. Você vê a obra assim, da cara. Mas você não vê a obra do Espírito. E sabe qual é a obra do Espírito? Que Ele verdadeiramente faz. É gerar fruto de arrependimento. É gerar fruto de arrependimento no coração daquele que está ouvindo a verdadeira palavra do Evangelho de Deus. É mostrar que temos que renunciar para conseguir segurar a cruz, para conseguir seguir Jesus. Nunca foi fácil. Os heróis da fé passaram seus estreitos. Jesus não foi poupado. E hoje querem dizer que pela graça está tudo ok. Não está, não. Cuidado.
deixado pai, mãe, filho, tudo, por amor de mim, herdará 100 vezes mais, assentará nos 12 tronos e julgará as nações. O Senhor está dizendo: eu vou restituir e eu vou honrar você na minha presença. Quando eu estiver no céu e quando formos julgar as nações, os nossos olhos não têm que estar postos na terra, nossos olhos têm que estar postos no reino. E o reino de Deus para nós aqui é a palavra que nos conduz ao caminho do Senhor, por Cristo Jesus. Porque diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. É essa mensagem que ainda precisa ser pregada. A verdadeira mensagem do Evangelho, do plano da salvação de Deus. Mas antes eu preciso ter vivido o processo. Antes eu preciso saber o que é que eu estou falando, o que é que eu estou pregando, o que é que eu estou falando aqui que está na palavra. Eu preciso experimentar a palavra. É por isso que por vezes os processos são estreitos. Você está experimentando a palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas por que a gente não consegue ver determinadas situações conforme está na palavra? Porque está faltando a presença do Espírito Santo. Porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Por Ele nós existimos, por Ele nós nos movemos. O Senhor fala que até os nossos pensamentos administrados pelo Senhor. Aleluia. Quando nós estamos no Senhor, o preço do chamado para Abraão, que teve que deixar a sua parentela, que teve que deixar a sua terra, para ir para uma terra que ele nem sabia qual era, mas pela fé ele venceu. E por mais que seja complicado a gente entender essa palavra hoje, talvez para pessoas que ainda não saíram do lugar, porque ainda não conheceram o seu chamado, comece a orar e perguntar para Deus e pedir uma confirmação, porque certamente o Senhor tem um propósito para você. E se o seu propósito for de ser um grande homem, uma grande mulher de Deus que vai levar esse evangelho aqui, você não pode perder mais tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Mas a Bíblia também diz no livro de Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu vejo muitos sacrificando, pastora Ana Paula. Mas eu não vejo obediência. Eu vejo muitos até com um manejo excelente da palavra. Mas eu não vejo o testemunho da presença de Deus em mim. Então, da mesma medida que eu observo, eu também sou observado. Mas eu não estou me importando no olhar do homem, eu estou me importando com o olhar de Deus. Porque quando se está na direção de Deus, a gente chega onde Ele determinou. Abraão chegou no lugar da promessa, no lugar da herança. Deus lhes fez promessas e Deus cumpriu. Porque as pessoas têm medo de missão, têm medo de falar de missões, de missionário, de obra missionária, porque falam: eu vou sair de casa, eu vou voltar com a minha família, eu amo a minha família, eu amo a minha terra. Tem medo, tem pânico, tem pavor. Mas se você tem esse propósito em Deus, obedeça a sua voz. Obedeça ao chamado. Vá pela fé, que você vai viver o sobrenatural do Senhor. Não se preocupe, que se você estiver em Deus e anunciando o Evangelho, e aquele que estiver ouvindo dizer assim: hoje não. Não se preocupe, porque a palavra está dizendo que aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu vejo também um desvio
igreja precisa entender essa palavra, precisa se posicionar, precisa marchar diante do que ele falou. Jesus já fez a sua parte, precisamos fazer a nossa. Precisamos fazer o vídeo do Senhor. E não depender que os missionários, que as pessoas façam, mas esse legado, esse propósito de Deus foi para todos. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É muita gente. É muita gente. E todo dia está nascendo gente. Então as pessoas têm pessoas que têm até um chamado, mas perderam a visão, perderam o propósito e se esmoreceram, porque é um preço a se pagar. Para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão, ele teve que ouvir, obedecer e sair mesmo. Para eu viver o que eu estou vivendo hoje, eu tive que romper. Mas naquele tempo, talvez como na vida de Abraão, no momento em que estavam lá sentados com a família, curtindo o Natal, aquela cena onde a família reúne, Abraão estava lá, ó, perseverando no caminho. É necessário abrir mão. O preço do chamado é abrir mão, renunciar. Dizer, isso aqui, se eu envia a mim. E deixar Deus fazer o que Ele vai fazer. E Ele está fazendo coisas grandes e maravilhosas. E nós ainda vamos ver a glória de Deus. Ainda vamos ver o sobrenatural de Deus, a manifestação do Espírito de Deus. Ainda vamos ver não só dentro da casa do Senhor, mas vamos ver nas ruas, nas praças, nas avenidas, nos ônibus. Ainda vamos contemplar. Se você ainda não contemplou, se prepara para ver. Vamos ressuscitar. Se prepara para ver aquele paralítico andar. Se prepare para ver, aleluia. Aquele incrédulo, aquele coração endurecido se rendendo aos pés do Senhor. Se prepare para ver aquele filho rebelde, aquele filho que está ali como endemoniado, drogado, dando trabalho, até mesmo aquele que se encontra no cárcere, meu Deus, se rendendo aos pés desse Jesus Cristo, desse nome que está acima de todo nome, que veio para tirar o pecado, que veio para perdoar o pecado, que veio para reconciliar o homem com Deus. Então você tem um lugar de pertencimento, você não é um qualquer não, você é filho de Deus. Eu quero te anunciar que você é filho de Deus. Mas para eu dizer que você é filho de Deus, para eu te, como a pastora Muniz ministrou, colocar um anel no teu dedo, colocar um azeite de óleo em você, você precisa entender que você é um pecador. Precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí Jesus entra e faz a mudança, faz a transformação. Enquanto a gente vai obedecendo, vai fazendo o que Ele manda, Ele vai cooperando, confirmando a obra e dizendo: é sim, eu farei sim, da boca do profeta. Aleluia, é o Espírito do Senhor falando e o Senhor fazendo acontecer, realizando segundo o seu propósito, segundo o seu reino. Aí quando eu me deparo com tudo isso, eu olho para mim: quem sou eu? Para estar acomodada na minha casa, na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos, quem sou eu? Se é Ele que leva, se é Ele que levanta, se é Ele que capacita, se é Ele que instrui, se é Ele que tem ali o enfermo para ser curado, se é Ele que tem ali o morto para ser ressuscitado, se é Ele que opera todas as coisas, por que eu vou ficar acomodada de braços cruzados? Ele falando e eu negligenciando, Ele chamando e eu fingindo que eu não estou ouvindo, Ele me incomodando ali de noite, madrugada, e eu simplesmente fazendo o que não é comigo. Eu tenho que assumir responsabilidade. Eu tenho que assumir
Se eu quiser experimentar o melhor de Deus e quiser ser deixado usar por Deus, para que Ele venha alcançar essas vidas, o Evangelho não é sobre o que eu quero ter ou ser, é o que Ele tem e quer que eu seja. Abraão ficou na plena dependência de Deus. No primeiro versículo, quando diz, vai para a terra que eu ainda te mostrarei, você entende que ele já não estava mais nas suas estruturas, ele já não estava mais diante daquilo que era confortável para ele. Ele já estava na dependência do Senhor. Ele estava totalmente distante de tudo aquilo que pudesse lhe prender fisicamente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente. É deixar o vento do Espírito soprar e levar. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai. Eu só sei que eu quero ir. E isso é uma escolha. É uma decisão que precisa ser tomada quando Deus chega para mim e para você, chamando, convidando. Porque Abraão foi chamado pelo seu nome. Jesus me chamou pelo meu nome. Jesus também te chama pelo teu nome. Aceite o propósito de Deus. Aceite o chamado de Deus. Aceite o lead de Deus. Porque você não sabe para onde Ele vai te levar. Aqui diz que Abraão foi para uma terra de herança, para onde ele ia receber o dobro. Tudo aquilo que ele tinha perdido, o Senhor ia restituir. O Senhor ia tirar ele da família, mas o Senhor deu uma família para Abraão. O Senhor tirou ele da terra, mas Deus deu terras para Abraão. Deus abençoou, deu descendência, abençoou de uma maneira tão grande que ele falou: olha para o céu, olha para as estrelas, conta, é possível contar, pois esta será a quantidade, o número da tua descendência. No meio do caminho você não sabe como que Deus pode te surpreender, anunciando coisas novas, coisas inéditas, coisas sobrenaturais, que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e nunca chegou no coração bom que Deus tem preparado, mas Ele está disposto a revelar. Enquanto nós estamos aqui, o que nos cabe é aquilo que o Senhor irá nos revelar, mas aquilo que cabe ao reino, o Senhor no reino vai revelar, no reino da sua glória que vai revelar. Quando eu comecei a mensagem dizendo que foi difícil para mim, como também não foi fácil para Abraão, foi difícil para Abraão, também vai ser difícil para você. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para ninguém que estiver disposto a viver o Evangelho da verdade. Mas esse Evangelho, no final, a gente entende que o preço, o maior preço, Jesus, somente Ele pagou. O que é que o Senhor possa estar chamando você hoje para vir viver o chamado? O que é que talvez ainda não foi deixado diante daquilo que Ele já determinou? Diante do convite que Ele já fez, será que já houve a decisão, já houve a escolha? Ou você ainda está em dúvida? Se você ainda está em dúvida, peça ajuda do Espírito Santo para tirar a dúvida do teu coração. Peça ajuda do Espírito Santo para tirar toda a confusão de rosto de mente, tirar toda a dependência da terra, do homem, de coisas, de pessoas, de sentimento, de seja o que for. Mas a partir do momento que nós aceitamos o chamado, que nós andamos segundo a vontade do Senhor, Ele cumpre a palavra que diz que aquele que perde a sua vida por amor de mim, acha a sua vida em Cristo, acha o seu propósito em Cristo, acha o seu vídeo em Cristo, se é louvando, se é pregando, se é anunciando o Evangelho, acha o seu propósito no coração de Deus, porque Ele te chamou pelo teu nome, Ele pagou o seu preço para construir por você. Temos um propósito, temos uma missão, temos um chamado, temos uma obra a ser feita, mas não como os homens estão fazendo, mas como Deus determinou que seja feito. Esse é o verdadeiro Evangelho, fazer conforme a vontade do Senhor. Esse é o verdadeiro Evangelho, para que haja a confirmação do Senhor nas obras das minhas e das tuas mãos. Fique de pé em nome de Jesus, porque Deus quer te usar
Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, deixa Ele te conduzir, deixa Ele tirar de onde você precisa sair, deixa Ele movimentar as águas, deixa Ele prosperar a tua vida, deixa Ele te abençoar, porque Deus quer abençoar não só a mim e a você, mas Deus quer abençoar a todos que nele creem, a todos, porque grande foi o seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos anunciar esse evangelho da paz, nós precisamos ser instrumento da paz de Deus, nós precisamos fazer esse índio do Senhor, nós precisamos alcançar mais vida e dizer: olha, Deus mudou a minha vida, Deus vai mudar a sua vida também. Deus transformou a minha história, Deus vai transformar a sua história também. Há esperança para você. Coloque a mão no seu coração. Eu sempre estou falando aqui em duas dimensões. Eu estou falando na dimensão daquele que precisa ainda ouvir a voz de Deus e começar a caminhar no chamado, mas como também estou falando na dimensão daquele que já recebeu o chamado e que precisa viver a palavra a cada dia para ser um testemunho do Senhor. O Senhor me chamou para fazer essa grande obra. Essa grande obra ainda precisa ser continuada. E o Senhor está preparando a minha tua vida para fazer esse ritmo. Porque Jesus já não está mais na terra para fazer esse ritmo. Porque como cristãos nós sabemos o quanto Ele fez. Porque Ele chega naquela cruz, Ele abre os seus braços, Ele levanta os olhos e diz: Pai, está tudo consumado. Tudo está consumado. Mas Ele aparece aos seus discípulos para dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado é de ser salvo, mas quem não crê está condenado. Enquanto obedia, Senhor, nos ajuda a trabalhar. Enquanto obedia, Senhor, nos ajuda a romper, Senhor, pela fé. Nos ajuda, Senhor, a nos movimentar pela fé. Nos ajuda, Senhor, a renunciar pela fé. Senhor, nos ajuda, Pai, a carregar a nossa cruz pela fé e continuar anunciando o teu evangelho, e continuar vivendo, Senhor, a tua palavra, e continuar crendo pela fé que o Senhor está conosco em todo o tempo. Meu Deus, ajuda a tua igreja nessa noite. Cada coração, cada mão aqui, Senhor, apresentada, cada corpo, cada alma, cada espírito, Senhor, venha avivar hoje no teu propósito. O Senhor tem um chamado especial para cada um que está aqui, Senhor, para cada um que ouviu a tua voz nessa noite, Senhor. Vai tocando, vai ministrando, vai confirmando, Senhor, as obras das suas mãos. Saiba que o Senhor estará contigo. Ele esteve com Abraão, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele vai continuar contigo, Ele vai continuar comigo. Porque o Senhor Deus disse: eu estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do seu. Não tenha medo de fazer a obra. Faça a obra de Deus com amor, faça a obra de Deus com transparência, faça a obra de Deus em espírito e em verdade. Não faça pela vaidade, não faça pelos recursos, não faça pela exposição, mas faça por amor, faça por entrega, faça porque o Senhor assim nos mandou fazer. Esteja na dependência do Senhor, esteja na direção do Espírito Santo. Deixa Deus te usar. Enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo. Enquanto Ele te usa, Ele faz o sobrenatural acontecer. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Não tenha medo. Deixa o Espírito Santo fazer. Você é um instrumento da paz de Deus nessa terra. Você é a candeia acesa. Você é a candeia acesa. E que essa candeia, ela nunca venha se apagar. Que este fogo nunca venha se apagar. Que o Espírito Santo de Deus renove sobre nós todas as coisas. E se porventura tiver alguém que deixou cair os propósitos do Senhor de alguma forma, esmoreceram, desfaleceram, eu peço que o Senhor venha também tocar, venha também levantar, venha também mover, venha usar com poder e grande nome. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, abençoa o teu povo.
neste propósito missionário, neste propósito da tua palavra, neste teu plano e nesse teu projeto. Obrigada, Senhor, por nos trazer aqui nessa noite, por nos abençoar com esta palavra. Obrigada, Senhor. Nos despede, Senhor, na tua paz. Nos leva de volta aos nossos lares, na certeza de que nós temos um propósito no teu coração e que este tempo é o chamado, é o tempo de agora, é o chamado tempo de hoje para as nossas vidas. Que não venhamos perder tempo com bobagens, não venhamos estar distraídos, mas que nós venhamos caminhar na fé, na certeza, na confiança da nossa vitória no Senhor. E que aquele que crê, Senhor, e ser batizado seja salvo. E que o teu Espírito continue convencendo os corações da justiça, do juízo e do pecado de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.